Meus amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que a graça imerecida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Gênesis que estamos fazendo aqui na nossa igreja. Demos uma pausa, e agora nós estamos retomando. E eu queria convidá-los abrir para o capítulo de número 5, verso de número 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Para a instrução do nosso coração nesta manhã. Leiamos, diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Vamos orar? Nós estamos, Senhor, agradecidos e felizes, porque o Senhor separou esse dia como um dia bendito, exclusivo, para buscarmos ao Senhor, para buscar comunhão com o Senhor, e que o Senhor agora, por favor, ajude-nos, Senhor, a ver o Senhor descer do céu e falar ao nosso coração pela Tua santa palavra. Porque nós esperamos, ó Deus, que o Senhor incline agora a nossa alma para as coisas do céu, para que sejamos, Senhor Deus, mais celestiais, mais esperançosos do céu, e que o Senhor, por favor, nos ajude a ser menos terrenos, menos mundanos, e que a nossa alma, Senhor, esteja inteiramente ligada ao Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, por favor, Senhor, e alegra o nosso coração com as palavras de vida e vida eterna. No nome de Jesus nós oramos, pedindo o auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando o livro de Gênesis e demos uma parada, finalizamos no capítulo de número 4. O contexto em que o capítulo de número 5 está inserido é justamente a genealogia de Caim. Se você olhar do capítulo de número 4, do verso 17 até o 26, Moisés, ele vai escrever a genealogia de Caim, a linhagem de Caim. E nós vamos perceber, irmãos, que Deus, ele vai aqui nos mostrar, nos dar discernimento, que a partir de agora existem duas famílias claras, distintas, separadas. Uma é a linhagem da serpente, a linhagem de Caim, uma linhagem destrutiva, uma linhagem assassina, uma linhagem que se casa de maneira errada, uma linhagem, irmãos, perversa. E nós vimos isso no capítulo de número 4, do verso de número 17 a 26. Os que descenderam de Caim são filhos que dão, irmãos, um mau exemplo de um ser humano que existe somente por causa do seu umbigo, que existe, irmãos, para poder fazer a sua própria vingança, são orgulhosos. Nós vimos, meus irmãos, então, que a linhagem de Caim é uma linhagem, irmãos, ímpia e que lega à sua posteridade um comportamento, lega para a sua posteridade um caráter impuro, perverso, assassino, uma família que influencia para o mal sobre toda a face da terra. E até os dias de hoje, nós vemos, meus irmãos, esta família sendo gerada, filhos ímpios, filhos de Caim, da linhagem da descendência da serpente, até os dias de hoje. Nós vamos agora, meus irmãos, olhar para o capítulo de número 5. E Moisés, ele vai nos mostrar claramente uma outra descendência. Ele vai aqui nos mostrar a genealogia de Adão. E quem são aqueles que descendem de Adão?
Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrar, meus irmãos, que esta linhagem é uma linhagem que invoca o nome do Senhor. Perceba aí, verso de número 26 do capítulo de número 4, ele vai finalizar dizendo isso para iniciar o capítulo de número 5. Ele vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 25, diz assim, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba, irmãos, aqui que nós vamos ter uma nova linhagem. Percebam que Caim não vai entrar na linhagem de Adão. Quem vai entrar na linhagem de Adão, irmãos, e vai ser sucessor de Abel, vai ser Sete. E nós vamos, meus irmãos, entrar aqui no capítulo de número 5 e perceber que Moisés, ele não colocou a linhagem de Adão junto com a linhagem de Caim, porque é uma linhagem distinta. Caim não entra na linhagem de Adão. Deus está separando aqui essas famílias. Por que, irmãos, Moisés começa a descrever a linhagem de Caim? Porque ele logo em seguida não prescreve a linhagem, descreve a linhagem de Adão? Porque aqui, meus irmãos, uma interrupção que aconteceu quando Caim, o primeiro assassino da história da humanidade, matou o seu próprio irmão. Isso é conhecido como fratricídio. O irmão que se levanta contra o próprio irmão. O interessante é que nós não vamos ver aqui no livro de Gênesis, mas o apóstolo João, lá na primeira carta de João, ele vai dizer quem era Caim. Caim era filho do maligno, da serpente, da descendência da serpente. E por isso, irmãos, ele foi escanteado, ele foi retirado da linhagem de Adão. Então percebamos aqui, irmãos, que esse é o contexto pelo qual Moisés vai escrever o capítulo de número 5. Lembrem que ele não está escrevendo para nós. Quem é o público-alvo aqui? Segundo lugar, público-alvo é Israel. E os israelitas que passaram 430 anos no Egito, eles precisavam entender por que agora eles estavam marchando para Canaã e por que eles tinham que matar, irmãos, os seus inimigos, o seu próximo. Por que eles tinham que destruir aquelas cidades, aquelas pessoas. Quem eram eles? Eram da linhagem da serpente, de Caim. Por isso, meus irmãos, eles não receberiam misericórdia. Eles teriam que se levantar contra um povo ímpio, que não adora, que não busca Deus. Desde quando? Desde seu patriarca Caim. Percebam então que Moisés está preparando o coração dos israelitas que iriam pelejar, que iam, irmãos, destruir vidas. Mas de onde vêm essas vidas? Que linhagem? De onde eles procedem? De que eles são descendentes? Da linhagem de Caim. Percebam que foi preciso então a linhagem da mulher se levantar para poder pisar na cabeça da serpente. E os descendentes então, os israelitas, o povo de Deus, iria se levantar contra os seus inimigos, que eram ímpios, que eram idólatras.
Moisés estava preparando o coração dos israelitas, dos judeus, para isso. Irmãos, o objetivo do capítulo de número 5 é nos mostrar claramente que desde o início, Deus escreve no livro o nome daqueles que constam na família de Deus. Deus, ele escreve no livro aqueles que vão constar no livro da vida. E o capítulo de número 5, irmãos, vai nos descrever o nome daqueles que são salvos, que pertencem à família de Adão, a família dos redimidos. E nós vamos encontrar no capítulo de número 5 a primeira genealogia dos redimidos. E eu queria que você acompanhasse comigo, irmãos, e percebesse isso. E nós vamos então, no final, tirar algumas lições dessa genealogia para a nossa vida. Então acompanhe comigo, por favor. Moisés, ele escreveu, meus irmãos, esse capítulo para nos ensinar algumas verdades. Eu quero então olhar para vocês. Olhem comigo, por favor, então, em primeiro lugar, o título da genealogia de Adão. Vamos ler aí, por favor, verso de número 1. Vamos ler, irmãos. A parte A somente. Diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. Percebam, meus irmãos, que diferente da linhagem de Caim, nós vamos perceber que Moisés, ele vai usar aqui uma forma literária e vai dizer: este é o livro. E alguns estudiosos, olhando para esse capítulo, início desse capítulo, eles perguntam: aonde estava este livro? Com quem ficou este livro? Este livro já existia antes de Moisés? Possivelmente sim. Os judeus, irmãos, eles são afeitos à genealogia. Percebam que Mateus, ao escrever o seu evangelho para um auditório que era majoritariamente judeu, ele começa como? Com uma genealogia. O evangelho de Mateus, escrito para judeus, começa com a genealogia, para provar que Jesus descende de Abraão, de Davi, de Adão. Percebam, meus irmãos e irmãs, que existia um livro desde o início. Se você vê, e você for contar a idade, possivelmente Adão, meus irmãos, ele foi contemporâneo de Noé. Viveu até os dias de Noé, próximo a Noé. Noé conheceu Adão. E possivelmente o nome, irmãos, desses descendentes, o nome dos homens, percebam que ali era uma sociedade, irmão, patriarcal. Por isso, somente o filho do nome dos homens, que representavam as famílias salvas, redimidas, que invocavam o nome do Senhor, que buscavam o nome do Senhor, foram escritos neste livro. E esse livro, então, possivelmente, ele permaneceu até os dias de Moisés. Mas há uma segunda possibilidade. Esse livro, possivelmente, tenha sido ditado mesmo por Deus a Moisés. E ele escreveu por ordem divina o nome, desde Adão, daqueles que invocaram o nome do Senhor e levaram as suas famílias a serem redimidas pelo sangue do Cordeiro. Por isso Moisés, ele escreve o título do capítulo de número 5. Qual é o título? Este é o livro da genealogia de Adão. Esse é o título. Moisés começa assim, para nos instruir, para nos chamar a atenção, que existe um livro. Interessante, meus irmãos e irmãs, que esse livro, ele permanece, e permanece sendo escrito até o dia de hoje.
Moisés, ele vai nos revelar isso em Êxodo, capítulo de número 32. Abra comigo, por favor. Olha só este livro. Perceba que este livro ele vai mais além, irmãos, do que o livro de Gênesis. Leiam comigo, por favor. E esse livro ele permanece e os nomes estão sendo escritos nele. Olhem comigo, por favor. Êxodo, capítulo de número 32. O contexto deste capítulo, irmãos, é a adoração ao bezerro de ouro que Arão fez. E Deus, ele resolveu aqui penalizar todo o povo de Israel porque eles adoraram o bezerro de ouro no lugar de Deus. Se você ler no verso de número 5, vai dizer que Arão levou os filhos de Israel a chamar o bezerro de ouro de Deus, quando não era Deus. Moisés estava 40 dias, irmãos, no monte, recebendo as tábuas da lei. E o povo então se rebelou contra Deus e fez um bezerro para adorar. Porque dizia, onde está Moisés? Nós não sabemos se ele vai voltar. Então vamos fazer um Deus. E eles fizeram um bezerro de ouro. Deus então diz para Moisés, desce depressa. E Moisés desce atabalhoadamente. Ele chega lá desesperadamente. Quando vê aquele bezerro e o povo adorando o bezerro, ele abre os braços, as tábuas da lei caem, se quebram. Moisés fica com o queixo caído. E vai dizer então, meus irmãos, que Moisés chamou a atenção de Arão e mandou passar ao fio da espada todos aqueles que não queriam seguir a Deus. Aqueles que quisessem seguir a Deus, então que viessem para o lado de Moisés. E aqueles que não quisessem, que ficassem do outro lado. E vai dizer então que os israelitas, irmãos com irmão, família com família, se levantou para matar aqueles que queriam viver na idolatria. Deus então, irado, na sua justa ira, disse, eu vou matar todo mundo. E Moisés, irmãos, então vai suplicar pelo povo. Olha só comigo, por favor. Vamos ler todos juntos aí. Moisés vai suplicar e vai dizer assim, verso de número 31, capítulo 32 de Êxodo, verso 31. Diz assim, vamos ler todos juntos? Vamos ler do verso 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Percebam, meus irmãos, que o livro, ele não, da genealogia de Adão não terminou. O nome daqueles que estão sendo salvos não terminou. E vai dizer aqui que Moisés intercede pelo povo, para que Deus não mate o povo. Mas se Deus matasse o povo, Moisés está dizendo, Senhor, risca o meu nome da onde? Do livro daqueles que estão sendo salvos. Risca o meu nome. E o Senhor vai dizer a Moisés, eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. Percebam, meus irmãos, que este livro, ele permanece. Olhem comigo, por favor, irmãos, todos juntos, vamos abrir. Apocalipse, capítulo de número 3. Verso de número 5.
Me perdoem. Vamos ler todos juntos, por favor, capítulo de número 5. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Percebam, meus irmãos e irmãs, que João está no Apocalipse. E ele recebe, irmãos, a bênção de ver este livro, o nome de todos aqueles que são salvos. E João começa a chorar, porque ele queria ver se seu nome estava no livro, mas ninguém podia abrir o livro. Somente um podia abrir o livro. E quem é que pode abrir o livro? Aquele que é o leão da tribo de Judá. E nós sabemos, meus irmãos, quem é a raiz de Davi, que venceu na cruz. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, meus irmãos, no verso de número 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Perceba, irmãos e irmãs, que esse livro, ele começa em Gênesis. E esse livro, ele vai perpassando, irmãos, períodos e períodos. E nós vamos ver esse livro na consumação do século, no Apocalipse. Esse livro está lá, com todos os nomes daqueles que serão salvos, que foram comprados pelo Cordeiro. Começa em Gênesis e vai terminar em Apocalipse. Irmãos, aqui está o livro. E Moisés, ele escreve sobre esse livro, que tem o nome de todos aqueles que fazem parte da família de Adão. Volte comigo, por favor, para Gênesis, capítulo de número 5. Perceba, irmãos, que Moisés, ele vai escrever então: este é o livro. E este livro contém o quê? Vai dizer aí, uma genealogia. Irmãos, o termo genealogia vem de 2 palavras, irmãos, gregas. Vem de genes, né, de genética, né, e logia, que significa estudo. Então a palavra genealogia, irmãos, significa um estudo cronológico da origem de uma família. Por isso é tão importante para os judeus a genealogia, porque ali está, meus irmãos, o estudo cronológico detalhado de todos aqueles que fazem parte da família de Adão, da origem da família de Adão. E nós vamos perceber aqui então, né, que Moisés, ele vai registrar o início dessa família, quem faz parte, e vai colocar nome por nome dessa genealogia. Todos estão ali, criteriosamente, nenhum nome vai faltar,
todos que nasceram, irmãos, na família de Adão, eles vão estar ali, constar ali, dessa família, nessa genealogia. Todos. Nenhum vai faltar. Percebam que esse é o título do capítulo de número 5. Agora nós vamos prosseguir. Nós vamos olhar o prólogo. Antes de Moisés escrever os nomes daqueles que estarão na família de Adão, na família, irmãos, desta humanidade, né, daqueles humanos que vão pertencer a este livro da família de Adão, antes de colocar os nomes, ele vai fazer um prólogo, um prefácio. E aí nós vamos então ler. Vamos ler todos juntos? Verso de número 1 e verso de número 2. Leiamos. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Percebam que entre o título e os nomes que serão descritos há um prólogo, um prefácio. E o que consta nesse prefácio, meus irmãos? Aqui é como se fosse um sanduíche. Primeira camada, o título. E aí então agora vem o prólogo, que é o recheio. E depois vem os nomes da genealogia, como se fosse um sanduíche. E agora, meus irmãos, Moisés está dando esse sanduíche para nos alimentar, para nos sustentar, para que nós possamos perceber, irmãos, o que faz parte e nos alimentar e nos suster daqueles que vão realmente ter o seu nome escrito neste livro. Para nos fortalecer, ele vai aqui dar, meus irmãos, alguns ingredientes que estão dentro desse sanduíche. E eu quero mostrar para vocês, para que vocês entendam isso. Que você se alimente disso nesta manhã e se fortaleça. Perceba comigo, por favor. Veja só, meus irmãos, então, em primeiro lugar, dentro desse prefácio, o primeiro ingrediente desse sanduíche que está ali no meio, que nós devemos comer. Em primeiro lugar, o primeiro ingrediente é que os seres humanos, aqueles que terão o seu nome escritos no livro, irmãos, da descendência de Adão, da linhagem de Adão, eles procedem de Deus. Olha só como Moisés diz aí, que ele diz, no dia em que Deus os criou. Moisés está tratando aqui da procedência da família de Adão. De onde a família de Adão vem? De Deus. Por quê? Porque foi Deus que criou. Foi Deus que criou para si essa família. Os que descendem de Adão não descendem simplesmente da carne, nem da vontade do homem, mas eles procedem de Deus. Moisés está dizendo aqui que todos aqueles que fazem parte da linhagem de Adão, eles foram criados por Deus, pelo próprio Deus, para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Deus cria uma família para poder buscar Ele, no dia do Senhor, buscar a sua palavra. São esses que entendem que devem viver uma vida santa, correta, justa, porque eles foram criados por Deus para serem sua família. Em primeiro lugar, irmão, primeiro recheio, então, primeiro entendimento para nós, Moisés dá aqui, para que nós nos alimentemos, é que nós procedemos de Deus. Eu e você, se um dia Cristo nos alcançou pela sua graça, e nós vimos o Espírito Santo tocar e mudar a nossa vida, nossa família, é porque Deus, irmãos, nos chamou para isto. Ele nos criou para isto, para esta família, para pertencer a esta família. E o interessante é que Moisés vai continuar. E ele vai dar mais um ingredientezinho
para que você experimente se você faz parte da família de Deus. Olha o segundo ingrediente aí, por favor. E ele vai dizer assim: a semelhança de Deus o fez. A semelhança de Deus o fez. Em segundo lugar, aqueles que fazem parte da família de Adão, irmãos, são a semelhança de Deus. Isto significa dizer que todos aqueles que nascem em Cristo Jesus, eles, irmãos, têm no seu coração aquilo que em teologia nós estudamos e que é chamado de semente da religião. Todos aqueles que são salvos, eles, irmãos, têm no seu coração, na sua alma, a imago Dei, a imagem de Deus. Eles são semelhantes a Deus. Ora, se um filho, uma filha, quando nasce, puxa para a fisionomia do pai. Quando o filho nasce, puxa a orelha do pai, puxa as mãos do pai. Quando o filho nasce, puxa os olhos do pai, puxa o cabelo do pai. Assim mesmo, meus irmãos, aqueles que são da família da aliança, da família de Deus, eles são a semelhança de Deus. Mas pastor, como é que eu sei que eu sou a semelhança de Deus? Quando você tem a sua alma redimida e santificada pelo lavar do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai dizer que Deus, ele está formando em nós a imagem de Cristo. E nós vamos cada vez mais crescendo espiritualmente. E a imagem de Deus vai sendo criada. A partir, irmãos, até chegar o ponto que as pessoas vão olhar para você e vão perguntar: você é crente? Não. Como é que você está vendo isso? Eu vejo em você que você é diferente. Eu vejo nas suas atitudes. Eu vejo Deus na sua vida. Aqueles que procedem, meus irmãos, da linhagem de Adão, eles são feitos à semelhança de Deus. Por quê? Porque eles são de procedência divina. Porque só Deus, irmãos, é quem pode mudar a nossa vida. Isso é uma operação divina. Nós nascemos, irmãos, mortos nos nossos delitos e pecados. Não tenho como mudar. E nós não temos como mudar pelos nossos méritos, pelo nosso forcejar, por nos tornar mais morais, éticos. Não temos. Só quem pode, irmãos, nos fazer a semelhança de Deus é o próprio Deus. Perceba então que esse aqui é o recheio do sanduíche. Que Moisés está dando para você, para que você coma nesta manhã e diga: muito obrigado, Senhor. Isto me fortalece, porque eu tenho sentido e visto isso na minha vida. Eu sei que o meu nome está escrito neste livro. Mas, agora, irmãos, nós vamos finalizar com o pão de baixo do sanduíche. Veja aí comigo, vou. Terceiro lugar, vamos ver então aqui, primeiro, o título da genealogia, o conteúdo que é o prólogo, e nós vamos fechar, irmãos, aqui então, com a bênção da genealogia de Adão. Veja aí comigo, por favor. Vamos ler aí o verso de número 2 juntos. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Para finalizar,
nós vamos perceber que há uma bênção divina sobre todos aqueles, homens e mulheres, indistintamente, que são chamados por Deus para fazer parte da linhagem messiânica, a linhagem do Messias, da família da aliança. Toda a bênção, meus irmãos, que recai sobre a nossa vida como crente, não vem, irmãos, dos nossos próprios braços, não vem do nosso salário, não vem do nosso emprego. Vai dizer aqui que Deus os abençoou. Quem é o nosso mantenedor? Quem é o nosso sustentador? Quem é o nosso remidor? Quem é o nosso consolador? É o próprio Deus. Há uma bênção divina que recai sobre a família de Adão. A família de Caim, ela não é abençoada, ela é amaldiçoada. A família de Caim não recebe bênção de Deus. Você não vê a bênção de Deus sobre a família de Caim. Não há nenhuma passagem bíblica que comprove isso. Os ímpios, os incrédulos, eles não recebem a bênção de Deus. Todavia, meus irmãos, pesquise, verso de número 2. E os abençoou. Deus, Ele abençoa e faz a família do crente, a família do santo, a família do redimido, abençoada, feliz, alegre. Deus abençoa as nossas vidas e as nossas famílias. Deus abençoa os nossos filhos. É uma linhagem abençoada, cuidada, mantida, fortalecida por Deus. Deus abençoa esta família, esta linhagem. Portanto, meus irmãos e irmãs, percebam que isso é um trabalho de Deus. É Deus quem escreve o nome da genealogia daqueles que vão constar. É Deus, meus irmãos, quem cria. É Deus quem chama. É Deus quem santifica. É Deus, irmãos, quem abençoa. Esta família, de ser unida, de ser diferente da família dos mundanos, de ser uma família, irmãos, consagrada para Ele. Esta é a linhagem de Adão. A palavra Adão pode significar também ser humano ou humanidade. Então, que Deus, Ele vai dizer aqui, percebam aí no verso de número 2, vamos ler no finalzinho. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Percebam, irmãos e irmãs, que ele chamou essa família de Adão, ou seja, de humanidade. Deus então vai abençoar essa humanidade, essa parcela da humanidade que descende de Adão. Irmãos, qual foi o propósito de Deus e de Moisés ao escrever isto para os judeus? E o que é que isso tem a nos ensinar nos dias de hoje? Vamos concluir? Eu quero então fazer 3 aplicações aqui para o nosso coração, para que você leve isso para sua casa, para sua família, para você meditar. Em primeiro lugar, vamos ler aí? Moisés, ele queria incutir esperança na história da humanidade. Em primeiro lugar, irmãos, o propósito de Moisés, ao escrever esse texto, foi incutir esperança na história da humanidade. Meus irmãos, todos nós
fazíamos parte da família de Caim. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. E todos nós, irmãos, estávamos andando a passos largos para o inferno. Nossas famílias, irmãos, antes de Cristo se corroíam, se mordiam. Uma família como a de Caim, que todo mundo se casa errado. Uma família assassina que se matam. Caim matou seu próprio irmão. Uma família, irmãos, que nós procedemos de uma família que tem tudo para dar errado. Nós tínhamos tudo para dar errado. Mas nós encontramos aqui, meus irmãos, no capítulo de número 5, esperança. Esperança. Esperança para a nossa família, que tinha tudo para dar errado. Esperança para os nossos filhos, que tinham tudo para receber um legado amaldiçoado. Nós encontramos aqui, irmãos, a felicidade da esperança em Deus. E que esperança é essa? Irmãos, essa esperança, ela é diferente da esperança dos filhos do mundo. Essa esperança, irmãos, é diferente da esperança que os mundanos têm, os incrédulos têm. Os mundanos, irmãos, eles têm esperança de que eles vão comer bem. Os mundanos, eles têm esperança que eles vão pagar o boleto da conta que está para vencer. Os mundanos, eles têm esperança de que eles vão comprar um bom carro. Eles têm esperança que eles vão comprar um bom carro. Eles têm esperança que está ligada aqui. Mas é uma esperança que pode falhar, que pode ruir, que não pode se concretizar. Mas a nossa esperança, irmãos, é diferente. Porque a nossa esperança está ligada em Deus. Vejam comigo, por favor, irmãos, o que diz Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 18 a 20. Vamos ler aí todos juntos? Para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebam, meus irmãos, o que é a nossa esperança? Verso de número 18 vai dizer aí, Deus, ele não é um Deus mentiroso. Ele cumpre as suas promessas, irmãos. E isso nos traz forte alento. Forte alento. E o que é a nossa esperança? Verso 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme. Conta-se a história, irmãos, de um missionário que trabalhava levando o evangelho para as comunidades ribeirinhas. E ele tinha um barquinho, o Popopô, como é conhecido aqui na nossa região amazônica. E ele então de noite amava a sua rede dentro do bar. Ia dormir. Certa noite, ele esqueceu de amarrar o barco e colocar a âncora do barco. E ele dormiu, sossegado, naquela maresia. Quando ele se despertou pela manhã, do braço do rio, ele estava no meio do mar. No meio do mar. Não foi preciso maremoto, tsunami, não foi preciso, irmãos, uma ventania, nada. Ele simplesmente foi levado pela maresia e foi embora.
Assim, meus irmãos, são a vida dos incrédulos. Eles não têm uma âncora. Eles não têm forte alento. E não precisam, irmão, de tribulação, de turbulência para poder levar eles para longe de Deus. A própria maresia, devagarzinho, vai levando eles para o oceano de uma existência sem Deus. E eles vão embora. É assim a vida dos homens, irmãos, sem Deus, que não buscam a Deus. E não é preciso maremoto, terremoto, tsunami para levar as pessoas. Eles vão embora naturalmente, vão se distanciando de Deus. Mas e para os crentes? Nós, meus irmãos, não nos distanciamos de Deus. Deus, irmãos, Ele nos segura com forte alento nesta vida, porque nós temos uma âncora, a âncora da alma. Todos aqueles que tiveram sua vida perdoadas em Cristo, tiveram seus pecados apagados e lavados pelo sangue de Cristo, e que correram para o refúgio, que é a cruz do Senhor, estão ancorados no Senhor, estão sustentados no Senhor. Não vão para longe, a maré vai bater, e pode vir tribulação, e pode vir até tsunami. Não vai afastar, porque ele está seguro na âncora, que é a cruz de Cristo. Por isso, meus irmãos, esse texto da genealogia de Adão nos dá uma segurança de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Vamos ler todos juntos? Incutir redenção eterna na história da humanidade. O que Moisés queria, meus irmãos, ao escrever Gênesis capítulo de número 5, incutir redenção eterna na história da humanidade. Leiam comigo Apocalipse capítulo 3, verso 5. Vamos ler todos juntos, por favor? O que diz aí? Leiamos. Diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que maravilha! Que maravilha! O Senhor nos dá esperança de um dia ver Ele confessar, ao abrir o livro da vida, confessar diante do Pai, diante dos anjos: esse é o meu filho amado, entra para o meu gozo da vida, o teu nome está escrito aqui no livro da vida, vem, eu te amei, eu te gerei, eu te criei, eu te abençoei, vem. Aqui está, meus irmãos, a história da redenção no meio da história da humanidade. Há uma família que será redimida. Há uma família que correu para Cristo. Há uma família que desde o princípio sacrificou o Cordeiro. Remissão, irmãos, redenção significa alguém que lhe libertou, alguém que se colocou na sua frente, alguém que morreu para tirar você do cativeiro, do inferno. E esse foi o Senhor Jesus Cristo. Quem é que vai confessar o teu nome? É você que vai abrir o livro e vai dizer: Senhor, eu estou escrito aqui no livro. É você? Não. Quem é que tem o poder para chamar e para dizer o nome de quem vai ser salvo? Somente aquele que descende da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus. Foi Ele que comprou você. E é Ele quem vai confessar o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Se você foi redimido por Cristo, agradeça a Deus por isso. Seja feliz por isso. Porque Ele está entrando com a redenção na história da humanidade, na história da sua família. Para que você faça parte da genealogia desta humanidade redimida em Adão, no segundo Adão.
Para finalizar, irmãos, vamos ler aí qual foi o propósito de Moisés. Vamos ler juntos? Incutir dignidade humana a homens e a mulheres. Vamos ler aí Gálatas 3, verso de número 28. Leiamos. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Olha só, nós descendemos da onde? Da descendência de Abraão. E Abraão descende da onde? Da descendência de Adão. Percebam, meus irmãos, que aqui nós vemos Moisés incutir a dignidade a homens e mulheres de ter o seu nome escrito na genealogia daqueles que serão salvos. Paulo vai dizer que não existe nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um. E você pode perguntar, pastor, mas o senhor não está forçando demais o texto? Porque lá em Gênesis capítulo 5 só tem o nome dos homens, não tem o nome das mulheres. Isso, irmãos, é verdade. Porque naqueles dias, os homens, eles representavam a família porque era uma sociedade patriarcal. Mas em Cristo, meus irmãos, nós já vemos a dignidade dos homens e das mulheres. E aqui nós vemos o valor dos seres humanos para Deus, daqueles que são redimidos e que são chamados segundo a sua graça para fazer parte da sua família. O nome de todos aqueles que são salvos, homens e mulheres, estão escritos no livro da vida. Percebam, irmãos e irmãs, a dignidade que Jesus nos dá. A dignidade que Ele dá para homem, para mulher, para criança, para velhos, para todo mundo. Deus, pela sua graça, meus irmãos, está aqui salvando homens e mulheres. Trazendo dignidade a todos. Não somente a homens, mas também às mulheres. Isso aqui nos ensina, meus irmãos e irmãs, que antes de você estar casado com a sua esposa ela é serva de Deus, serva de Cristo, e uma irmã sua em Jesus. Salva e limpa pelo sangue de Cristo. E você então tem que agradecer a Deus por isso, louvar a Deus por isso, pelo seu cônjuge. Porque ele tem sobre si a honra de ser salvo por Jesus, vestiduras brancas. E você tem que honrar seu cônjuge, não somente porque é seu cônjuge, mas porque acima de tudo é um servo do Deus vivo, que procede de Deus para a sua vida. E se Deus quiser, toda a nossa família, todos nós vamos caminhar para o fim da vida, crendo e entendendo que os nossos nomes estão escritos naquele livro que será aberto por Jesus e os nossos nomes serão lidos naquele último e grande dia. Essa é a nossa esperança. Você tem essa esperança no seu coração? Eu tenho. Eu tenho. Tenho esperança. O nome da minha esposa, o nome da minha filha, dos meus filhos que virão. Mas se Deus quiser, estarão ali. Nós ouviremos aquele nome e aquela chamada bendita. E nós seremos felizes e estaremos servindo a Cristo para todos sempre. Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém. Feche os seus olhos. Faça uma oração ao Senhor e agradeça a Deus.
porque o Senhor tem chamado você para fazer parte da linhagem dos que são salvos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, na tua presença. E que o Senhor fortaleça, alegre a nossa alma, de ver, ó Deus bendito, o Senhor operando maravilhas em nossa família. E quem sabe, Senhor, pela tua benevolência, mesmo não merecendo, que o Senhor escreva o nosso nome na genealogia de Cristo. E que o Senhor nos ajude naquele bendito, maravilhoso dia, o dia da vitória, em que virá o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Que Ele, quando fizer chamada, nosso nome, Senhor, esteja ali. E que nós possamos nos regozijar ao entrar para o gozo eterno de Deus, o Pai. Que o Senhor abençoe nossas famílias e traga essa alegria, essa esperança, Senhor Deus, que está ancorada em Cristo, que é o nosso refúgio. No nome de Jesus. Amém.